Deputado Rogério Correia, o ministro Volney Queiroz, lá nas comissões hoje, disse que quem denunciou o esquema foi o governo Lula e destacou que as fraudes começaram na gestão Bolsonaro. Após o canhoteiro extremista Rogério Correia querer atribuir ao governo anterior a culpa pelo escândalo do INSS, o senador Cleitinho Azevedo não deixou barato. Veja agora aqui no Portal 22. O modus operandi é sempre o mesmo. Eles nunca sabem de nada, nunca fazem nada. A culpa sempre é dos outros. Mas dessa vez não tem como tapar o sol com a peneira e ainda são contra a CPMI. Vamos para o vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22, juntos somos mais fortes. Então, se neste momento o senhor, vindo de Minas Gerais, assim como o senador Cleitinho, tivesse que responder quem é o pai, qual seria a sua resposta? De quem é a paternidade desse escândalo? Não, veja bem, isso não tem dúvida. Ele iniciou-se com entidades que adentraram em 2019 e 2020, e foram, então, quando inicia o processo de fraudes, onde estas entidades elas passaram a fazer um desconto sem que o aposentado desse o seu aval no desconto. Então, isso começou lá em 2019, portanto, começou no governo Bolsonaro, coincide aí com o que eu disse, com a maldita reforma da Previdência. Essa sim foi um verdadeiro assalto e, felizmente, nós do PT não temos nada a ver com isso, votamos contra. Aí aparece essa fraude. Essa fraude já era sabida antigamente, vocês viram várias aí essa reportagem dizendo que, inclusive, servidores do INSS, em 2021, relataram essa fraude à Polícia Federal e, infelizmente, nada foi aberto de inquérito ou foi apurado. E que esses servidores foram ameaçados de morte, deram declaração sobre isso. Então, desde 2021, pelo menos, já havia denúncia, era para já ter tido apuração. Agora, eu confio no presidente Lula. O presidente Lula ama os aposentados, já mostrou isso diversas vezes. Graças ao presidente Lula, por exemplo, hoje o salário mínimo continua vinculado à Previdência. O presidente Lula não deixa tirar. E já foi a tentativa várias vezes de retirar a vinculação do salário mínimo. Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, por exemplo, era a favor de desvincular o salário mínimo da Previdência. Já imaginou onde iria esse salário do aposentado? A diminuição também do valor da aposentadoria, o aumento do tempo de serviço já foi uma outra cacetada nos aposentados. Agora vem essa história da fraude. Então, o presidente, quando vê, ele manda apurar. Então, uma coisa, a gente não tem dúvida. O presidente Lula, sabendo disso, além de mandar apurar, mandou parar o esquema. Então, esse esquema de desconto está paralisado. Só haverá desconto se houver realmente, por parte do aposentado, conforme manda a lei, o aval. E o problema é que a legislação também foi muito alterada, especialmente 2020, 21 e 22, com 3 relatores que eram relatores de medidas provisórias do Bolsonaro. Todos os 3 relatores, 2 eram do PL e 1 era do Republicano, que adiaram também a prestação de conta que a entidade tinha que fazer. Como ela não fez em relação a se havia ou não a anuência do aposentado, isso ampliou ainda mais e várias entidades entraram para fazer esse rombo, então, no INSS. Então, eu não tenho dúvida. A responsabilidade, o início disso, foi no governo Bolsonaro. Se o próprio Bolsonaro sabia ou não, eu não sei. A Polícia Federal talvez descubra isso. Bem, porque o próprio Bolsonaro tem falas dele dizendo eu sei que tem na Previdência vários rombos, mas não é só lá. Vocês já devem ter visto esse vídeo dele. Então ele tinha, ao que tudo indica, conhecimento disso. Devia ter feito como Lula, mandado apurar. Senador Cleitinho, olha, a gente não pode ser ingênuo. Uma CPI faz mal mesmo para quem é governo da situação. Por mais que tenha esse longo fio, possa puxar ali a colar, CPIs incomodam quem é governo, não quem já foi governo, quem pretende ser governo, quem é oposição. Para você, senador, quem é o pai desse esquema de fraude no INSS? O atual ministro disse que quem fez a investigação foi Lula, mas que o problema começou em Bolsonaro. Quem é o pai? O pai, a gente vai descobrir com a Polícia Federal e com a CPMI. Eu não estou aqui para falar que o pai foi o Lula, ou que foi o Temer, ou que foi o Bolsonaro. Não. Como eu disse, um presidente ele não consegue fiscalizar a consciência das pessoas, não. E como eu falei, aqui dentro do Congresso Nacional agora, e vivendo de política, o que a gente mais vê são pessoas mal intencionadas que querem ganhar dinheiro nas custas do trabalhador, nas custas do povo. Então, eu acho que a CPMI ela é importante por isso. E, assim, o próprio Carlos Lupe, que foi exonerado, então não sei por que exonerou ele poderia ter continuado, né, como ministro. O presidente também do INSS, também, que foi afastado, também poderia ter continuado também como presidente. Tocou o presidente também. Eu não sei por qual motivo, então, já que está tudo certo, tudo ok. Inclusive, o Carlos Lupe foi até muito homem. Ele fala na entrevista dele, falando que, não, eu sabia. Chegou falando para nós aqui que tinha fraude, e eu não fiz nada. A verdade foi falando, eu não fiz nada. Então, com isso, foi até exonerado. Então, se estava tudo certo, tudo perfeito, estamos falando que veio do governo Bolsonaro, o governo atual também prevaricou.
Prevaricou, porque já estava sabendo desde 2023, servidores denunciando, falando que estava tendo esse desconto, né, indevido, e não fizeram nada. Então, eu acho que a gente precisa pegar os verdadeiros culpados. E eu não estou aqui para falar quem que é o pai, não, se é o presidente. O próprio presidente Bolsonaro, dando entrevista, disse, o Bolsonaro, aqui pode fazer a CPMI, pode investigar de 2019 até agora. Quer dizer, o próprio Bolsonaro, que era o presidente do passado agora, né, está pedindo para ter a CPMI. Eu acredito que é para isso mesmo. A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Até agora não vi ninguém preso. Já está escancarado, escandaloso tudo que está acontecendo, e algumas pessoas já deveriam estar presas já na cadeia, e não está na cadeia. Então, eu acho que a CPMI só vai agregar, só vai ajudar a gente a descobrir quem são esses canalhas vagabundos que roubaram dinheiro público. Inclusive, lá nessa convocação na Comissão de Fiscalização hoje, eu acho que a gente tem que fazer, como parlamentar, eu e o próprio Rogério aqui, Correia, ele como deputado federal, e eu como senador, é a fiscalização e a legislação. Então, o que a gente precisa fazer, primeiro, é fiscalizar para acabar com isso. Para cortar esse mal pela raiz e acabar com isso.